Olá, tudo bem? Fico feliz de ter você aqui comigo de novo. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que tem sido muito falado na internet, que é propósito. Você vai querer pular agora, né? Porque já está tão saturado esse assunto. Mas eu gostaria de tocar com você em um ponto que eu não vejo em vídeo nenhum. É como se cumprir o seu propósito fosse ficar rico, ser próspero, ser feliz fazendo o que você faz, é tudo tão reto. E se eu te dissesse que o Paulo, aquele Paulo bíblico, que disse que combateu o bom combate, acabou a corrida e guardou a fé, depois de cumprido o seu propósito, ele morre decapitado, ele fica preso, você entenderia que talvez o propósito não está no final, mas nos meios? Pois é. Às vezes a gente passa tanto tempo procurando assim pelo grande finale, que esquece de viver o meio da nossa vida. A gente sempre fica esperando que quando eu encontrar a coisa certa que eu tenho que fazer, o propósito pelo qual eu fui criado, eu vou ser mais feliz, eu vou ter isso, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E muitas vezes a gente está em lugares que a gente não gostaria de estar, fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, e por isso a gente acaba fazendo essas coisas de qualquer jeito. Toma muito cuidado. Tem um versículo bíblico que é: tudo quanto fizerdes, fazei com todo o coração, como se fosse para Deus. Seja o seu trabalho, seja lavar a louça, trocar a fralda, fazer uma comida, servir alguém, o seu papel de funcionária, o seu papel de filha, o seu papel de mãe, o seu papel de esposa, tudo. Nada é descartável, sabe? Esse tempo que talvez você está passando fazendo algo que você acredita que não seja o seu propósito, ele é muito precioso. A gente tem a sensação de que a gente está derrapando, que você está indo para um monte de lugares. Eu tinha muito essa sensação. Quando eu olho meu currículo, eu vejo que eu já fiz tantas coisas, várias coisas, uma totalmente desconectada com a outra. E na época, antes de entender isso que eu estou falando nesse vídeo aqui, fica aqui comigo, eu ficava muito triste, eu ficava muito frustrada. Eu tinha a sensação que a vida de todo mundo estava andando, estava indo para frente, estava chegando em algum lugar, e eu estava rodando e não chegava em lugar nenhum, sabe? E é uma sensação tão ruim. Às vezes as pessoas têm uma sensação de que tá ficando para trás, de que não tá evoluindo. Às vezes você chega tão longe, de repente trava, e parece que não vai mais, parece que Deus não fala mais, parece que as coisas simplesmente não funcionam, sabe? Depois de muito tempo, eu entendi que tudo isso que eu fiz me levou, me trouxe aonde eu tô hoje. Eu precisava de todas as habilidades que eu adquiri durante o processo para que eu tivesse a vida que eu tenho hoje, entende? Eu acredito hoje muito que eu estou no lugar onde Cristo queria que eu estivesse. Eu entendo que todo lugar que eu estive, eles me treinaram, me deram habilidades, me deram disciplina para continuar caminhando, lutando e chegar a uma posição de contentamento. O que eu quero te dizer é: não desperdiça o lugar que você está hoje. Por mais difícil que esteja, por mais complicado, por mais que as pessoas em volta de você sejam difíceis, não desperdice isso. Pode ser uma oportunidade, olha aqui, para você. Às vezes você está exatamente aonde Deus queria que você tivesse, porque Deus precisa de você aí. Eu gosto muito, e eu acredito que é unânime isso para todos os cristãos, do livro de Esther.
Se você não conhece a história de Esther, ela era uma menina judia, órfã, criada pelo tio, que numa seleção, um casting de esposas para o rei persa, ela se propõe a participar dessa seleção. Ele não podia descobrir na época que ela era judia. Quando ela é apresentada ao rei, depois de um tempo sendo preparada para ser rainha, quando ela é apresentada, o rei escolhe ela para ser rainha. E naquela época, as rainhas elas não podiam se apresentar ao rei, ninguém podia entrar na presença do rei sem que fosse convidado. Então, um dos funcionários do rei faz um decreto dizendo que todo judeu deveria ser exterminado daquela terra, deveriam morrer. O tio que criou Esther manda recados para ela dizendo o que está acontecendo, e ele diz uma frase muito especial, que é: quem sabe não foi para um tempo como este que fostes colocada aí. Esther pensa: se eu for falar com o rei, ele vai me matar. Deixa eu me preparar aqui, deixa eu falar com o Senhor, deixa eu pedir para Deus instrução, né? Deixa eu jejuar aqui, pedir para o povo, ora comigo, para que eu possa entrar na presença do rei e fazer tal pedido de que esse decreto seja eliminado sem que eu seja morta. Imagina a situação da coitada da Esther. Imagina o desespero dela. Tal dia eu vou lá. Será que eu saio viva de lá? A mesma pergunta eu faço para você. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou onde você está? Tem lugar que ninguém quer ir, tem trabalho que ninguém quer fazer, mas é bíblico. Como crerão naquele de quem eles não ouviram falar? Como ouvirão falar se não tem quem pregue? Talvez Deus tenha te colocado num lugar desconfortável para te dar novas habilidades, para criar filhos para Deus, né? É bíblico também de que adianta ganhar o mundo inteiro se você for perder a sua alma. Deus te chamou, primeiro de tudo, para gerar filhos. Um dos mandamentos mais importantes, se não o mais importante de todos, é amar o próximo como Cristo amou a igreja. Se talvez, em vez de ficar procurando um mega propósito, a profissão que você vai se entregar e ela vai mudar a sua vida para sempre, isso é muito relativo. Porque tem pessoas, temos aí a situação de Whindersson Nunes, uma pessoa que era pobre, que ficou extremamente rico, extremamente conhecido, fazendo o que gostava, fazendo as pessoas rir, e depois chega no final, qual é o meu propósito? Qual é a graça da vida? Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Se Deus me colocou aqui para amar as pessoas, inclusive as pessoas difíceis, quem sabe você não está no lugar que você está hoje para amar as pessoas, para ser a Bíblia que essas pessoas nunca teriam oportunidade de ler, que elas nunca abririam, sabe? Quem sabe não é através do seu amor a essas pessoas machucadas que estão em volta de você que elas vão ver Jesus. Eu entendo que todo mundo quer se dar bem na vida. Eu entendo que nós crescemos com a mentalidade de ser alguém na vida. E ser alguém na vida era fazer uma faculdade, ter um super emprego e ficar super rico. Mas, novamente, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Outra coisa que aconteceu comigo, eu tinha uma casa muito pequena aqui na Alemanha, que para mim sozinha era ok, em duas já não era mais tão ok assim. E aí eu comecei a ficar muito desanimada, porque a cidade que eu moro, ela é bem chatinha de encontrar casas para alugar. E a gente procurava e nada.
E eu comecei a perder a vontade de cuidar da casa, de deixá-la bonita, de deixar arrumadinha. Desanimei completamente, só ficava pedindo para Deus, eu preciso de uma casa grande, preciso de uma casa diferente, preciso de uma casa grandona. E daí teve uma vez que Deus falou para mim assim, se você não cuida do pouco que eu te dei, como é que você vai dar conta de cuidar do que é grande? Tem uma frase muito falada que é não desperdice os pequenos começos. Talvez isso que você pensa hoje que é pequeno, é uma alma que você vai ganhar pro Senhor no futuro, entendeu? Então, eu faço esses vídeos aqui com coisas que eu vivi, com coisas que tem no meu coração que eu desejo passar para frente, e eu sempre penso, se uma pessoa ver e entender essa mensagem, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito feliz. Eu aprendi a dizer para o Senhor, Deus, eu tô aqui nessa situação e eu não queria estar nessa situação ou nesse trabalho ou com essas pessoas, e eu te peço para que o Senhor me dê sensibilidade de fazer o trabalho que o Senhor me colocou aqui para fazer, tá? Eu trabalhei num shopping certa vez e a gente chegava bem de manhã, porque era gastronomia, e era incrível. Quando eu chegava, eu passava por vários funcionários. E às vezes eu falava bom dia, às vezes não sempre, né? Porque eu sou brasileira, brasileiro é assim, a gente cumprimenta estranho na rua. E aí eu falava bom dia para aquelas pessoas o tempo inteiro. E no começo elas não me respondiam. Eu achava isso tão triste, tão horrível. Poxa, eu tô te desejando um bom dia. Custa você desejar esse bom dia para mim de novo? E eu sempre falava assim, eu vou continuar dando bom dia, mesmo que eles não vejam, porque eu não sou como eles são. Se dizer bom dia de manhã me faz me sentir bem, me faz me sentir educada com as pessoas, desejar um bom dia real, de coração para as pessoas, isso é importante para mim, eu vou continuar fazendo. Eu não vou me tornar o que as outras pessoas são, porque elas são. Pelo contrário, eu desejo que o meu exemplo arraste o outro e que o meu exemplo seja bom. Não passou muito tempo, gente, por Deus. Toda vez que eu ia passando, essas mesmas pessoas paravam, olhavam para mim e me davam um bom dia. A gente precisa aprender a constranger o coração das pessoas com amor, com carinho. Eu sempre trabalhei com pessoas e olha, não é fácil. Tem horas que dá vontade de catar qualquer coisa que tiver na sua frente, tacar na pessoa, porque as pessoas são difíceis, mas a gente não sabe o que elas estão passando. E se Deus pede para amar o próximo como ele amou a igreja, como eu te amei, é para você amar o outro. E aí tem na Bíblia também, que ganho tem eu amar só quem me ama, né? Que ganho tem? O que eu ganho com isso? Então, vamos se conscientizar que o lugar que você está hoje não é tempo perdido. Talvez você esteja lutando tanto para sair daí e não consegue. Escuta a voz de Deus. Faça nesse lugar que Deus te plantou o que Ele te colocou aí para fazer. Se você não fizer, não vai mudar nada para Deus. Deus vai usar outra pessoa para fazer. Mas, se é verdade que é mais feliz quem dá do que quem recebe, se quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos, por que não ser você quem vai fazer isso? Entendeu? Por último, eu quero deixar um versículo aqui, que está em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, que foram chamados
de acordo com o seu propósito. Se você está perdido no seu propósito hoje, observe o que a Escritura diz e entenda que o seu propósito vai muito além do que a sua vida profissional, da sua conta no banco, tá? E seja feliz trabalhando primeiramente para o Senhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca um gostei aí para mim em algum lugar. Se eu puder te aconselhar a ler um livro muito bom que fala sobre propósito, é um livro que se chama Viva, Ame e Lidere. É um livro muito bom mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Procure e leia porque vale a pena, tá bom? Tchau, tchau.